Bem, boa tarde então, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, então, do nosso módulo de nutrição. Nós já tivemos aí duas aulas, a aula de digestório e a aula de cardiovascular, tá certo? Então, como os nutrientes entram no organismo e como eles se espalham para o organismo. E agora a gente vai dar continuidade com a aula de fisiologia respiratória, onde a gente vai trabalhar um pouquinho como é que acontece, um pouquinho da anatomia do sistema respiratório e também como é que as trocas gasosas acontecem aí, ou seja, como é que a gente vai utilizar da integração do sistema circulatório e respiratório para eliminação de parte dos metabólitos da queima desses nutrientes que foram adquiridos com a alimentação, tá bem? Bom, então, essa é a estrutura da nossa aula. A parte 1 aqui nós vamos trabalhar principalmente com a parte de estrutura e função. Então, nós podemos aqui, então, trabalhar diretamente com o sistema respiratório. Nós estamos falando, então, dessa capacidade aqui, dessa etapa aqui, né? Então, tem aí o nariz e a cavidade nasal aqui, a cavidade bucal que é interligada também, né? Nós vamos ter aí a faringe, uma parte da faringe, uma parte da laringe, tá certo? A traqueia, os brônquios pulmonares aqui, as separações e os pulmões. Isso é a parte que vai fazer, então, são as partes anatômicas que vão fazer parte do sistema respiratório, né? Lembrando aí, então, que os pulmões, vocês se lembram da aula anterior, eles são altamente irrigados com vasos sanguíneos, né? Nós temos as artérias pulmonares que saem do coração e trazem aí o sangue rico em gás carbônico até a estrutura aqui dos pulmões, onde vai sofrer a troca gasosa, que a gente pode ver por aqui, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. E nós temos também aí as veias pulmonares, que pegam esse sangue agora já rico em oxigênio e devolvem para o lado esquerdo do coração, onde ele vai aí sofrer a distribuição por todo o corpo para que as trocas gasosas e de nutrientes possam ocorrer, tá bem? Bom, então a gente faz uma divisão aqui do nosso sistema respiratório em sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior, tá certo? Na parte do sistema respiratório inferior, nós vamos do superior. Ele começa, então, obviamente, aqui nas narinas, e tem a cavidade nasal. Essa cavidade nasal, ela é rica e tanto em terminações nervosas que vão nos ajudar a captar moléculas de cheiro, né? E também uma série de células secretoras de um muco, tá? Esse muco, juntamente com as conchas nasais aqui, que acontece quando você inspira, que o ar entra pela narina, essas conchas vão fazer o papel de fazer esse ar circular aqui dentro da sua cavidade nasal, tá certo? De maneira a aquecer esse ar, né? E também a de umidificá-lo, porque a cavidade nasal, por conta desse muco, ela tende a ficar constantemente aí com uma umidade mais alta para facilitar que esse ar desça de uma maneira mais adequada até os pulmões, tá certo? Aqui ainda a cavidade nasal, principalmente aqui nas narinas, nós vamos ter uma série de pelos, tá certo? Esses pelos eles estão diretamente relacionados com a filtragem do ar, com a filtragem de partículas maiores, podem ficar presas e evita que isso vai para o pulmão, tá? E ainda aqui temos uma gama de células ciliadas que vão ajudar aí na movimentação do muco, né? Mais profundo na parte aqui da cavidade nasal, a gente vai ter a faringe, né? A faringe ela é dividida em três partes. A parte mais próxima do nariz aqui nós vamos chamá-la de nasofaringe, a parte aqui no fundo da boca é a orofaringe e a parte aqui a parte aqui perto da nossa laringe aqui é o que nós vamos chamar de laringofaringe, até que nós vamos ter então depois aqui a laringe, que é o que vai
fechar aqui na sequência. Lembre-se, quando a gente engole, a glote sobe e a epiglote desce aqui, né? Então nós vamos ter aqui a estrutura que vai se fechar e impedir no momento da deglutição que o alimento vá, mas no momento da respiração, então o ar vem para cá, tá bem? Aqui nessa figura ainda está mostrando a traqueia, mas a traqueia já não é mais parte do sistema respiratório superior, é do sistema respiratório inferior, tá? Então, o sistema respiratório inferior, nós vamos ter então aqui a região da laringe, tá certo? Inclusive essa cartilagem móvel aqui, né, que é essa cartilagem tireoide aqui, que é o nosso gogó aqui, vulgo gogó, né? Tem aqui também ainda, na sequência, um tubo cartilaginoso, chamado de traqueia. Então, repare que ele é todo feito de anéis cartilaginosos e tem um tecido conjuntivo ligando aqui entre esses anéis, né, que é a traqueia. A traqueia vai aqui do finzinho da laringe até mais ou menos um ponto que nós chamamos aqui de carina, mas já é lá pertinho dos pulmões, que é quando essa traqueia ela vai se subdividir em brônquios, e os brônquios depois vão subdividir em bronquíolos, e bronquíolos primários, bronquíolos secundários, bronquíolos menores, né? Até que vão se ramificar e formar o que nós chamamos de árvore brônquica, tá bem? Se vocês olharem aqui no fundo, a gente vai ter ainda aqui, ó, uma sombra de um desenho, né? Vem aqui, que seria a pleura, e aqui ainda vamos ter os pulmões marcados aqui bem fraquinho no fundo dessa imagem, tá? A parte principal do nosso sistema respiratório, então, aqui, vão ser, obviamente, aqui os pulmões, né? Os pulmões, eles são anatomicamente diferentes, se você olhar o esquerdo e o direito. O pulmão esquerdo, você tem uma diferença aqui logo mais visível, que é esse recorte que ele tem aqui, essa reentrância, que aí, na verdade, é uma reentrância porque esta parte aqui do que seria o pulmão, ela é ocupada pelo coração, vocês se lembram? O coração ficando meio pro lado, tendendo para o lado esquerdo, então ele ocupa este espaço, né? E a outra diferença que nós vamos enxergar é que o pulmão esquerdo, ele é formado só por duas partes, nós chamamos de dois lobos, tá certo? Um lobo superior e um lobo inferior. E aqui o pulmão direito, ele é formado por três lobos, um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior, tá bem? Então, macroscopicamente, o que nós vemos do pulmão é isso, mas se nós pegarmos aqui, então, essas ramificações do brônquio e dos bronquíolos aqui até o final, nós vamos enxergar que é uma ramificação muito, muito grande, tá certo? Então, tem mais ou menos aí o formato dos pulmões, tá certo? E nós chamamos isso aqui de árvore brônquica, né? Ela até lembra aí uma árvore mesmo com seus galhos, os galhos aí sem as folhas, tá bem? Então, esse aqui é o sistema que vai distribuir o ar por todo o nosso pulmão, beleza? E lá na pontinha aqui, ó, quando nós pegamos aqui na pontinha desses bronquíolos menores aqui, nós vamos encontrar são essas estruturas aqui, ó, que nós vamos chamar de sacos alveolares, tá bem? Então, nada mais é isso aqui do que essa estrutura bastante fina, é só uma camada de células, a gente já vai ver aqui, né? Mas nesse formato com vários alvéolos, que nós chamamos aqui. Então, o ar vem até aqui, e nesses alvéolos é onde vai acontecer a troca gasosa, tá certo? Vocês repararem aqui no detalhe, ó, então a gente tem aqui um alvéolo, né? E você vai ter aqui, ó, a vênula, né, primária, aqui pulmonar, que trouxe o ar lá do o sangue oxigenado desculpa, a arteríola pulmonar aqui, que trouxe o sangue rico em CO2 do coração. Aqui, essa é a região onde ele vai sofrer a troca gasosa, e ele volta, retorna, então, pela veia pulmonar aí, já rico em oxigênio, tá bom? Isso só é possível, então, as trocas gasosas acontecem aqui. Em alguns livros vocês vão achar também que eles dizem até que a troca gasosa acontece aqui nessa parte, nessa porçãozinha final, que nós chamamos de bronquíolo respiratório, tá certo? Mas aí os livros, um diz que sim, outro diz que não,
dependendo do que você consultar aí, tá? Agora, se a gente pegar esse alvéolo aqui e fizer um corte nele, isso aqui é o que nós vamos encontrar, tá certo? Então, esse alvéolo, ele é formado por dois tipos de célula, uma célula tipo 1, que é uma espécie de um epitélio escamoso, tá certo? É uma única camada de células, veja aqui que elas vão se fundindo para formar aquele saquinho, né? E repare aqui, ó, que nós vamos ter só então, ó, a membrana dessas células, o líquido intersticial aqui, ó, e aí nós já temos na sequência os capilares. Lembre-se também que os capilares são feitos aí, são formados também por uma única camada de células aqui na sua composição da sua parede, tá certo? E aqui já é o lumen do capilar, ou seja, a corrente sanguínea está passando aqui e aqui tem o ar. Então, é nesta estrutura aqui muito fininha, que é a membrana do alvéolo, o líquido intersticial e a membrana do capilar, que vão acontecer as trocas gasosas, ou seja, o gás carbônico sai do sangue e vai para o alvéolo, e o oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue. Por conta disso, nós chamamos isso aqui de membrana respiratória, beleza? Bom, nós também vamos encontrar aí um segundo tipo de células aqui nos nossos alvéolos, nossas células chamadas células do tipo 2, ou células surfactantes, tá certo? Elas vão liberar uma substância chamada surfa, guardem isso mais para frente, a gente vai voltar neste ponto, tá? Mas elas são extremamente importantes aqui. E uma outra coisa, estrutura que é muito comum da gente encontrar dentro dos alvéolos são alguns macrófagos, né? Vocês lembram aí que os macrófagos são parte da linha branca de defesa das células do sangue, e esses macrófagos aqui, na verdade, eles ficam aqui, alguns deles ficam aqui também na parte dentro do nosso pulmão, porque por mais filtros e moléculas e mecanismos que a gente tem aqui, o muco, tem os cílios, tem os pelos dentro do nariz ali, o que acontece aqui é que, por vezes, partículas menores entram aqui e, para não prejudicar aí o funcionamento do nosso alvéolo, esses macrófagos estão aqui para fagocitar e eliminar essas substâncias, essas moléculas, tá bem? Bom, isso de ponto de vista microscópico, tá? Do ponto de vista macroscópico, então, se a gente olhar aqui agora o mecanismo de respiração, então, se a gente olhar, por exemplo, no momento em que o nosso diafragma, né, ele está aqui relaxado, então o coração está aqui deitado em cima dele, tá certo? Nós temos essa posição. E quando a gente inspira, que é quando contrai o diafragma, ele desce, o coração desce um pouquinho, expande a caixa torácica e isso faz com que o ar entre. A gente vai ver com mais detalhes agora, tá certo? Bom, com relação à musculatura, nós temos aí alguns tipos de músculo, algumas musculaturas que vão ajudar, seja na respiração forçada ou na respiração não forçada, na inspiração e na expiração, tá certo? Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, na inspiração, a gente vai ter, né, aí seja na forçada ou na não forçada, nós vamos ter principalmente o diafragma, tá certo? Quando você inspira, então o diafragma contrai, ele desce, isso expande a caixa torácica e faz com que o ar entre. Nós vamos ter também aí outros músculos, mais quando você está naquela inspiração forçada, quando você está cansado, então, além do diafragma, você vai ter aqui, então, o esternocleidomastoide, que liga aqui o seu externo, este processo aqui, ó, da sua clavícula, que chama cleido, até aqui o processo mastoide aqui, então é um músculo que sobe aqui, ele puxa para o alto, tá certo? Você vai ter os escalenos, que também vão pegar aqui algumas costelas aqui e puxar para cima, e você vai ter ainda os intercostais externos, que quando se contraem, eles acabam puxando as costelas, então no puxar as costelas, eles expandem aí
o espaço entre elas, fazendo com que a pressão interna fique negativa e o ar entre, tá bom? Para expiração, a gente também volta aqui, né? Também temos o diafragma, mas nesse caso aqui é no momento em que ele relaxa, tá bem? E na expiração forçada entra também os intercostais externos, né? Então, você fazer esse, né? Ele puxa a sua costela para o lugar original, além de você usar também os abdominais transversos e os oblíquos externos aqui, tá certo? Então esses aqui, mas isso é mais numa situação onde a gente vai fazer aí uma expiração forçada, principalmente durante o exercício, tá? Então, no repouso aqui, a gente vai usar diafragma e intercostais externos, e a expiração no repouso, basicamente o relaxamento do diafragma. Já durante o exercício, entram alguns outros músculos, tá certo? Então vai entrar o diafragma, o esternocleidomastoide, os escalenos e os intercostais externos para inspiração, e na expiração é o relaxamento do diafragma e a contração dos intercostais externos e de grande parte da musculatura abdominal, tá bom? Bem, dando seguimento aqui agora, a gente já sabe um pouquinho de como é que funciona e como é que é a anatomia pulmonar, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre pressão pleural e pressão alveolar, que é exatamente o que vai fazer com que o ar entre e saia dos nossos pulmões, tá certo? Bom, vou botar nessa figura aqui, ó, se a gente voltar nessa figura aqui, vocês se lembram, vocês reparem aqui, ó, então, esta sombra mais clarinha aqui envolvendo os pulmões, ela é uma membrana, nós chamamos essa membrana de pleura, tá certo? E ela é preenchida aqui por um líquido chamado de líquido pleural, e esse líquido faz, obviamente, um contato aqui com as paredes externas dos nossos pulmões, tá bom? Então, como é que vai funcionar isso aqui? A pressão interna do líquido pleural, ou seja, a pressão que esse fluido pleural tem ali na cavidade pleural, ela é sempre negativa, tá certo? Ou seja, aqui a gente está acostumado a medir às vezes em milímetros de mercúrio, o livro traz esse exemplo em centímetros de água, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Então o que vai acontecer? Veja, no início da inspiração, ou seja, agora acabou, acabei de botar tudo o ar para fora. Neste momento, a pressão pleural, ou seja, a pressão do fluido pleural que está ali na minha cavidade, ela é de menos 5 centímetros de água, tá certo? O que vai acontecer? A minha pleura, ela é presa no diafragma. Quando eu contraio o diafragma desce. Quando o diafragma desce, ele puxa a pleura junto e a tendência é que isso expanda a cavidade pleural, tá certo? Mas veja, lembrem que esta cavidade pleural ela é preenchida por um fluido. E fluidos, como vocês sabem, são muito pouco responsivos a mudanças de volume, né? Então, puxou, o que vai acontecer ali é que você vai ter uma diminuição da pressão, porque esse líquido não vai expandir muito, ele vai fazer essa pressão na parede pulmonar, tá certo? Então, a pressão pleural, no início da inspiração, ou seja, quando eu acabei de botar todo o ar para fora, ela é de menos 5 centímetros de mercúrio. Mas quando eu acabo de contrair o meu diafragma, então, nesse momento, ela é de menos 7, tá bom? E aí o que vai acontecer? A parte da pressão pleural, ela vai influenciar diretamente a pressão alveolar. Por quê? Pensa que minha mão aqui é um alvéolo, do lado de fora eu tenho o líquido pleural, tá certo? Ele puxou e tende a expandir um pouquinho. Essa expansão vai mudar o formato do meu alvéolo, vai expandi-lo um pouquinho. Só que o meu alvéolo, se vocês se lembram daqui, ó, desta imagem aqui, ó, ele é um espaço aberto entre o meu alvéolo até a cavidade nasal. Eu não tenho nenhum fechamento, tá certo? Então, o que vai acontecer neste caso é que, ao expandir, eu diminuo a pressão aqui dentro e a tendência, se eu tenho um tubo aberto, é que essa pressão se iguale, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se eu expandir aqui, o ar entra, né? Então,
no início da inspiração, nesse momento quando eu vou começar a iniciar a inspiração, a pressão dentro do meu alvéolo é zero, ou seja, ela está igualada com a pressão atmosférica. Como eu vou diminuir a pressão dentro do meu alvéolo, essa pressão, a tendência é que o ar, então, entre. Se o ar entra, no final da inspiração, ela é menos 1 centímetro de água. Tá bom? Vamos ver aqui agora com a imagem, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui o meu diafragma, tá certo? E ele está ligado, não está mostrando aqui, mas a gente tem a pleura circundando tudo isso aqui, tá bom? Então, se a gente olhar nesse momento, quando ele está no repouso, você acabou de expirar, então você vai ter o quê? Veja, que a pressão pleural, ela é negativa, lembra? Ela é negativa em relação à atmosfera. Então, menos, ela é de 756 milímetros de mercúrio, tá bem? Agora, a pressão alveolar, ela é idêntica à pressão atmosférica, ó, 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui é o nível do mar, tá bem? O que, que vai acontecer? Lembra, se eu puxo o diafragma por conta da contração, e ele puxa a pleura, ele expande um pouquinho essa cavidade. O líquido que está lá dentro é o líquido que está lá dentro, então a pressão que esse líquido, se você expande a cavidade, a pressão que esse líquido faz na parede externa do seu alvéolo é menor, tá certo? Então ela passa de 756 milímetros de mercúrio para 754, e isso vai fazer com que os seus sacos alveolares expandam. Se eles expandem, a pressão dentro deles também diminui, e o ar que está na atmosfera tende a igualar essa pressão. Então, 758 aqui com 760 aqui, você faz com que esse ar entre e preencha os seus pulmões, tá bom? No momento da expiração, que é quando o diafragma vai relaxar, então ele sobe e ele empurra a pleura junto. No que ele empurra a pleura, ele diminui a cavidade pleural, aumenta a pressão pleural que a gente tem aqui, e isso faz com que os nossos sacos alveolares contraiam um pouquinho, levando a pressão interna dentro do pulmão para 762. Se a pressão atmosférica continua em 760, a tendência então é que essa pressão se iguale. Como que ela se iguala? O ar saiu, tá bom? E esse é o ciclo. O diafragma contrai, expande a cavidade pleural, diminui a pressão alveolar, o ar entrou. O diafragma relaxa, contrai a pleura, retorna a pressão pleural, aumenta a pressão alveolar, o ar sai, e assim por diante, vai e vem. É assim que a gente inspira e expira, tá bom? O nosso pulmão, ele tem aí o que nós chamamos de compliância, né? Veja, esse expandir e contrair, ele é, então, chamado, isso é o que nós chamamos de compliância dos pulmões, né? Por compliância, nós vamos tratar aqui, então, a expansão do pulmão para cada unidade de aumento de acordo com a pressão transpulmonar. Ou seja, aqui de novo ele troca, o livro troca a unidade de medida de pressão, mas não tem importância. O aumento de 1 centímetro de água de pressão, ele equivale aí então a você aumentar, né, ou você trocar 200 ml de ar com o ambiente, tá bom? Você vai ter dois fatores aí, então, que vão determinar essa compliância. Então, compliância é o quê? Quanto que o meu pulmão consegue expandir para eu trocar mais ar, para eu ter mais ar dentro ou fora, tá bom? E a gente vai ter dois tipos de forças que determinam essa compliância. Uma delas são as forças elásticas do próprio tecido pulmonar e a outra as forças elásticas causadas por conta de tensão superficial aqui, tá bem? Essas forças elásticas do tecido pulmonar, elas são muito mais simples da gente compreender. O nosso próprio tecido pulmonar, ele tem aí uma capacidade de expansão, uma capacidade elástica de aumentar e diminuir de tamanho. Você percebe isso, por exemplo, quando você vê aquelas pessoas que fumaram a vida inteira, né, que tem lá no fim da vida tem muita dificuldade, né, de respirar. Você vê que essas pessoas geralmente respiram assim, né?
Por quê? Porque o pulmão já não expande mais tanto, então você tem que fazer mais movimentos de troca, de ida e volta, para você conseguir fazer a mesma troca gasosa que você fazia anteriormente, tá? Então, isso aí a gente pode treinar, você tem mais capacidade, né? Mas ele vai se perdendo ao longo do tempo, seja por fatores ambientais, seja por fatores genéticos. O nosso pulmão aí ele vai então perdendo um pouquinho dessas forças elásticas ao longo da nossa vida, né? Agora, o outro fator importante aqui é justamente a questão relacionada aí com as forças elásticas ligadas à tensão superficial, tá? A tensão superficial é o seguinte, por definição, a gente tem aqui que é uma atração intermolecular na superfície de um líquido em contato com o ar, outro gás ou sólido, tendendo a puxar as moléculas para dentro da superfície. O que isso quer dizer, então? Aquele ar nosso que entrou no nosso alvéolo, ele está todo umidificado. Lembra que ele sofreu uma umidificação aqui na região nasal, né? O que tende a fazer, então, é que se você tem essa atração e não tem nada ali dentro, a tendência de você, quando você contrai, é que ele colabe, né? Porque você vai ter essa atração entre as moléculas aí desse ar mais umedecido que a gente tem. O que é que previne isso? Lembra quando a gente viu agora há pouco lá na anatomia do alvéolo respiratório, que tinha aquela célula do tipo 2 que produzia, que nós chamamos de surfa ou surfactante? Então ele libera aí uma substância, esses aqui são os principais componentes que tem nela, tá? E essa surfa, ela vai funcionar mais ou menos aí como um detergente, mais ou menos como uma substância que quebra essa tensão superficial, ou seja, ela minimiza essa atração e quando você, por exemplo, dá uma tossida, que você colaba o pulmão muito rapidamente para sair uma quantidade grande de ar, ele evita que esse alvéolo grude, porque uma vez que esse alvéolo grudar, ele vai ter muita dificuldade de voltar de novo, porque essa atração tende a prender as paredes aí desses alvéolos, né? Então aí é que entra a substância surfactante produzida lá pelas células de tipo 2 dentro dos nossos alvéolos pulmonares, tá bom? Bem, por fim aqui vamos falar um pouquinho sobre os volumes e as capacidades pulmonares, tá? Então, isso aqui na figura, só para a gente, vocês entenderem como é que é feito o próximo gráfico, é o que nós chamamos aí de espirômetro, né? Então você tem aqui uma peça que vai na sua boca, e aí você tem uma espécie de um recipiente que fica de cabeça para baixo, então aqui dentro está cheio de ar, né? E ele fica aí numa câmara com água e uma série de roldanas aqui vão fazendo o contrapeso dele para lá e para cá. E nessas roldanas aqui você tem uma linha que vai marcando no papelzinho se você sobe e se você desce. Então, quando você expira, você enche isso aqui de ar, tá certo? Isso sobe, e aí esse negócio desce, e você vai fazendo, então, as suas medições aí, tá bom? Bem, se a gente olhar, então, agora o que sai ali de um espirômetro, a gente vai observar mais ou menos isso aqui, ó. O nosso pulmão, os nossos pulmões somados aí, eles vão ter aproximadamente uns 6 litros de volume. Cabe mais ou menos uns 6 litros de ar dentro do nosso pulmão, tá bom? Toda vez que você faz um inspira, expira, inspira, expira, você troca mais ou menos um meio litro de ar, aproximadamente, tá certo? Que seria esse tipo de volume aqui que a gente chama é um volume normal de inspiração e expiração, tá? Agora, se você olhar, a gente tem aí muito espaço ainda para trocar. Eu estou jogando só meio litro para dentro e para fora, para dentro e para fora, tá? Então veja. Para começar, lembra que eu falei para vocês que por conta da pressão negativa da pleura, o nosso alvéolo está sempre um pouquinho aberto, né? Então, não importa o quanto eu contraia tudo aqui, eu sempre vou ter uma pressão negativa e os meus sacos alveolares vão estar sempre um pouquinho abertos. Então, eu tenho aqui o que nós chamamos de volume residual, então mais ou menos aí um litro e pouquinho de ar,
que sempre vai estar dentro do pulmão. Seu pulmão nunca está vazio 100%. Bem? E você tem, por exemplo, algumas outras variações, né? Então, por exemplo, se você estiver inspirando, né, sua expiração normal, você consegue ainda, né, dar uma inspirada. Quando você parar, você ainda tem espaço para colocar mais ar para dentro, né? Então, é a mesma coisa se você fizer isso ao fim da expiração, né? Então você vem, né? Acabou a expiração, tem mais ar para jogar para fora? Tem, né? Tem bastante ar ainda para jogar para fora. E aí, então nós vamos chamar essa capacidade que você tem aqui do fim da expiração, então, até o máximo que você conseguir encher o seu pulmão, de capacidade inspiratória, tá certo? Que é o seu volume normal de respiração mais o seu volume reserva inspiratório, que cabe ali dentro ainda, tá? E a mesma coisa você vai ter aqui, então, um volume expiratório reserva, né? Que é aquele restinho de ar que você tem ali para expirar, caso seja muito necessário ainda. Tá bom? Isso aqui é só para vocês saberem que o pulmão ele tem é meio inerte, né? É inerente, a gente sabe, mas a gente não se lembra que tem essas capacidades adicionais, tanto para mais quanto para menos. Tá bom? Agora, por fim, gente, vamos só falar mais um pouquinho sobre transporte de gases para a gente poder agora entender, porque a gente já sabe como é o pulmão, a gente já sabe como que o ar entra e como que o ar sai dos nossos pulmões, agora só falta a gente falar um pouquinho sobre como que vai acontecer essa troca de gases, né, nos pulmões, no sangue e nos tecidos, e depois como que esses gases são transportados pelo nosso organismo, tá? Então, se você pegar, lembre-se, o ar atmosférico ele é uma composição de vários gases diferentes, tá certo? E se você pegar, então, né, lá os nossos 760 milímetros de mercúrio, e se você pegar, então, a pressão parcial que cada um desses gases faz na atmosfera, a gente vai ter que a pressão parcial na atmosfera do oxigênio é de 159 milímetros de mercúrio e a do CO2 é de 0,3, tá bem? Então, isso é no ar atmosférico. Se eu tivesse aqui agora pegar qualquer porção aqui do ar e medir, é isso que a gente vai encontrar, né? Dentro dos nossos alvéolos, essa composição ela já é um pouquinho diferente, né? Então, se você pegar dentro do alvéolo pulmonar, a pressão parcial que o oxigênio tem aqui dentro é de 105 milímetros de mercúrio, e a pressão parcial do gás carbônico é de 40 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, qual que é a tendência? A tendência é que a gente iguale essas pressões parciais, tá certo? Então, por natureza, o gás carbônico tende aí, né, a tentar igualar, então ele vai para fora do nosso alvéolo e o oxigênio, como está menor dentro, tende a vir para dentro do alvéolo. Então vamos começar aqui, ó. Tem o alvéolo, está tendo a troca. Vamos começar neste ponto aqui, em que nós temos exatamente a mesma pressão. Ó. A pressão de oxigênio é 105, a pressão de gás carbônico é 40. Eu fiz as trocas, essas pressões parciais estão igualadas. Tá certo? Tudo bem. Começou aí o nosso saiu do pulmão, veio para o lado esquerdo do coração, falhou. Quando chegar lá nos nossos capilares, o que vai acontecer? A pressão parcial de oxigênio no sangue, ela é 100 milímetros de mercúrio. Mas lembra, dentro da célula, essa célula está fazendo respiração celular, ou seja, ela está consumindo muito oxigênio. Então, a tendência é que o oxigênio dentro da célula esteja sempre em concentração menor do que no sangue. Então, a tendência é que o oxigênio saia da corrente sanguínea e migre para dentro da célula, tá certo? O gás carbônico é justamente ao contrário. O gás carbônico é resquício, é metabólito da respiração celular. Então, o que vai acontecer é que
a concentração dele dentro da célula é sempre mais alta, ou seja, a pressão parcial aqui é em torno de 45. No sangue é 40, então ele tende a sair, tá bom? Até que, ao fim da troca gasosa que acontece aqui nos capilares, nas células sanguíneas, nas células corporais aqui, nós vamos ter que essas pressões agora se igualaram, mas com as pressões parciais dos gases dentro das células. Veja, o oxigênio está 40 e o gás carbônico está 45, exatamente como é aqui, né? Esse sangue volta para vênulas, veias de pequeno calibre, veias de grande calibre, veia cava, vem para o lado direito do coração e de lá para o pulmão. Quando ele chegar no pulmão, o que ele vai encontrar? Ele chega com pressão parcial de gás carbônico de 45, no alvéolo 40. Então a tendência é que o gás carbônico saia do sangue e vá para o alvéolo. E chega com pressão parcial de oxigênio de 40, enquanto no alvéolo é 105, ou seja, o oxigênio tende a sair daqui e vir para o sangue, e essa troca vai acontecendo até que essas concentrações estejam iguais aqui e o ciclo recomeça. Lembrando que como a atmosférica e a alveolar também são diferentes, você também tem aquela troca de saída de gás carbônico e entrada de oxigênio, tá bom? Fazendo isso, nós vamos então sempre aí, simplesmente por pressão parcial de gases, né, a gente consegue a explicação de tudo o que acontece nas nossas trocas gasosas no organismo. Beleza? Bom, por fim aqui, gente, só para finalizar, vou contar para vocês que parte do gás carbônico, então, quase 98,5% do nosso oxigênio, do nosso oxigênio, ele é transportado nas hemácias, tá certo? Então lembre-se das células vermelhas do sangue, elas têm os sítios de ligação, são muito bem receptivas, então esse oxigênio ele é transportado, em sua grande maioria, pela corrente sanguínea, ligados às hemácias, tá certo? E vão ser trocadas somente lá no momento dos capilares, tá certo? E o gás carbônico já é um pouquinho diferente. O gás carbônico, nós vamos ter aí uma reação, tá certo? Por quê? O gás carbônico é CO2. O sangue, ele é basicamente água e solutos, tá certo? Se a gente mistura gás carbônico com água, o que vai acontecer? A gente tem uma reação e forma aí HCO2,3, ou seja, o ácido carbônico, né? O que nós temos aí, então, é que esse ácido ele tende a dissociar, então veja, a CO2 mais água aqui, né? Ele tende a formar o ácido carbônico, e esse ácido tende a dissociar, formar uma molécula de bicarbonato e um íon H+, que vai mexer aí com que vai mexer com o pH sanguíneo, tá certo? Então, nós temos essa situação aqui quando nós estamos falando do CO2, né? E aí, quando a gente vai fazer essa parte, isso aqui é um resumão, né? Veja, então, o gás carbônico, o oxigênio, quando vai para o sangue, ele é 98,5% transportado pelas hemácias, né? E 1,5% dissolvido no sangue, no plasma sanguíneo, né? Vai aqui para o lado esquerdo do coração, vai para o resto do corpo. Quando chega aqui, esse oxigênio dissocia aqui da hemoglobina, das hemácias, pula para cá, esse gás carbônico que sai, aí aqui você vai ter algumas frequências levemente diferentes, ou muito diferentes, na verdade, levemente nada. Você vai ter que 23% desse gás carbônico ele é transportado de volta pelas hemácias, 7% ele é dissolvido no plasma, mas os outros 70% reagem com a água e viajam na forma de bicarbonato, tá certo? E que vão ser trocados aí depois lá no nosso alvéolo pulmonar. Tá bom, gente? Então veja, a aula de hoje é isso. A gente falou rapidamente aqui sobre anatomia. Então a gente tem aí como é o formato do nosso sistema respiratório, tá certo? A gente falou um pouquinho sobre como o ar entra e sai dos pulmões e, por fim, como ocorre a troca gasosa, tanto nos pulmões quanto nos nossos tecidos sistêmicos e como que esses gases são transportados aí pela nossa sistema circulatório, tá bom?
Então é isso, pessoal. Nos vemos na aula que vem com a parte de sistema excretor, tá bom? Um abraço e até mais.